Amados irmãos, bom dia. Jesus é o Senhor. Vamos para a semana 2 do nosso alimento diário, que o título da semana é Destinatário Timóteo, parte 2. E o título de hoje é A Função da Palavra Profética e a Operação do Espírito. Amém? E o nosso ler com oração está em Isaías 55:11, que diz: Assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a designei. Amém, Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus, Senhor, a palavra não voltará, Senhor, vazia. Senhor, que possamos ser aquele, Senhor, que prega teu evangelho. Senhor Jesus, Senhor, que possamos se encorajar com o poder da tua palavra, Senhor, pois a tua palavra é o Senhor, o próprio Deus. Ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus. Amém. O título da mensagem desta semana é Destinatário Timóteo, parte 2. Nela veremos a preparação do jovem Timóteo e suas experiências vividas junto do apóstolo Paulo, bem como a importância da cumplicidade adquirida entre os dois na obra do Senhor. Não é fácil transmitir o encargo das duas epístolas a Timóteo. Seu conteúdo é denso. Nelas, o apóstolo Paulo falou sobre a fé objetiva, a economia de Deus e a palavra saudável. Também, em contrapartida, falou das fábulas, genealogias sem fim e ensinamentos diferentes. Deus nos indicou as duas epístolas. A Timóteo para tempo de hoje, pois seu encargo é nos preparar para o final dos tempos. Isso nos dará uma visão panorâmica do motivo pelo qual essas epístolas foram escritas e também da situação da igreja. Essa contextualização nos ajudará a entender melhor o que há por trás de cada versículo. Não pretendemos fazer uma explanação de cada livro da Bíblia, nem somos especialistas em fazer comentários versículo por versículo. Não temos essa intenção. Nosso encargo é expor à igreja a palavra profética, a palavra que o Senhor fala à sua igreja no presente momento. Querido leitor, você sabe exatamente o que é a palavra profética e qual a sua função? Vou dar um exemplo. Atualmente estou com um problema em minha mão direita. Ela não consegue se movimentar adequadamente porque perdeu, em parte, o contato com o cérebro, que ocorre por meio do sistema nervoso. Isso nos dá uma ideia de quão importante é a ligação dos membros com a cabeça a fim de receber os impulsos elétricos. Espiritualmente falando, os impulsos espirituais para o corpo se movimentar vêm da palavra profética. Quando Deus nos dá sua palavra, não é meramente para aumentar nosso conhecimento bíblico, nem para que possamos entender e falar uma boa doutrina. A palavra profética é para Deus operar em favor da igreja. Quando meu corpo precisa de água, o cérebro envia um comando. A mão precisa entender que a cabeça quer que ela pegue o copo e leve a água até a boca para essa beber. Efetua-se então uma operação em benefício do corpo. Portanto, a palavra profética é para o operar de Deus, hoje, de acordo com sua vontade. Essa, em suma, é a função da palavra profética, além de nos fundamentar nas Escrituras e nos trazer o pleno conhecimento da verdade. Outro ponto muito importante é a operação do Espírito Santo. Deus enviou seu Filho em carne para viver como um homem.
Jesus foi obediente ao Pai até o fim, morrendo na cruz e realizando assim a redenção pelas pessoas. Cristo foi aprovado por Deus, que confirmou isso ao ressuscitá-lo. O homem Jesus foi então gerado filho primogênito de Deus. Deus o exaltou sobremaneira e o colocou acima de todo principado, potestade, domínio, poder e de todo nome que se possa referir em todos os séculos. Jesus, o Filho de Deus, está assentado à direita do Pai. Assim declarou o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita e aguarda, enquanto de teus inimigos faço um objeto de descanso para teus pés. Nosso Senhor, o segundo da Trindade, Cristo, está objetivamente hoje assentado à direita de Deus, aguardando que o Pai coloque todos os seus inimigos debaixo de seus pés. E como o Pai vai fazer isso? Ele precisa da cooperação da igreja. No entanto, a igreja sem o Espírito não é nada. Quando o Filho ascendeu à destra de Deus, o Espírito Santo foi enviado. Por isso Jesus disse a seus discípulos que permanecessem em Jerusalém e aguardassem a promessa do Pai. Essa promessa seria o derramamento do Espírito que aconteceu no dia de Pentecostes, quando o Espírito então desceu sobre os discípulos. Logo após sua ressurreição, Jesus apareceu aos discípulos, soprou sobre eles e disse-lhe: recebei o Espírito Santo. Nós hoje o recebemos no momento em que cremos no Senhor Jesus. No dia de Pentecostes, o Espírito de poder foi derramado sobre cada um deles como língua de fogo, e eles passaram a falar em dialetos que desconheciam. Esse foi o início da operação do Espírito. Hoje é o Espírito que opera sobre toda a terra e em todas as circunstâncias. Por exemplo, um comportor dinâmico movido pelo Espírito Santo sai à rua e, ao contatar uma pessoa, ouve dela o seguinte: hoje tive um pressentimento de que Deus falaria algo diferente comigo. Quem operou isso? O Espírito. O comportor não tem a capacidade de trabalhar na mente e na vida das pessoas. Amado leitor, estamos na era da operação do Espírito. Ele trabalha em todas as pessoas, inclusive em nós. Falamos sobre isso para mostrar que a preparação do jovem Timóteo foi totalmente pela ação do Espírito, assim como pode ocorrer com você ao ler esta mensagem. Entretanto, o ser humano precisa consentir, pois tem o livre-arbítrio e pode escolher entre a bênção e a maldição. Graças a Deus, nós escolhemos sempre a bênção. Amém. Pergunta: o que é a palavra profética e qual a sua função? É sim, irmãos, a palavra de Deus. Mas a palavra de Deus revelada, a palavra de Deus que temos desfrutado, seu conteúdo das epístolas, sim, é. Porém, a palavra profética é algo além disso. A palavra profética é o que o Senhor tem falado hoje, é a direção que o Senhor tem dado à igreja hoje, é o que o Senhor tem para mim, para você, é o futuro daqueles que buscam o Senhor, o que o Senhor tem movido nas igrejas hoje, né? Então, assim, essa é a palavra profética e temos oportunidade de desfrutá-la. Louvado seja o Senhor. O irmão até usou um exemplo
sobre, infelizmente, uma enfermidade que ele tem passado. Ele tem perdido a sensibilidade da mão direita, né? Em alguns movimentos está um pouco comprometido, porque a cabeça não está em 100% harmonia com o corpo, né? Existe uma disfunção, uma perca de sensibilidade, onde ele tem perdido tais movimentos. Mas o que o Senhor tem falado para nós sobre direção, essa é a palavra profética. Amém? A gente tem visto mais uma vez, sempre falando sobre o mover aqui do Espírito, aquele que gera o sentimento dentro de você e de mim, aquele que sela nossos pensamentos, né? Quando temos feito algo em direção ao que Ele deseja, né? Então, louvado seja o Senhor por esse Espírito. Amém, irmãos. Boa segunda-feira. Jesus é o Senhor.